Bom, meus amigos do grupo de estudos Helion Pova, alegria estar aqui com vocês, também oferecendo já de imediato, totalmente franqueada a divulgação dessa nossa fala aqui para colegas, também não membros do grupo de estudos Helion Pova, né? Nosso interesse é divulgar a informação daquilo que eu vou estar passando para vocês em relação à palestra do professor Ezio Abbiati, né, médico italiano que também trabalha na França e que, através de uma videoconferência a qual eu tive acesso graças ao professor José Henrique Tamburini e ao meu querido Paulo Edson Reis Jacó, nós tivemos assim essa possibilidade maravilhosa, né, de assistir essa palestra excelente, e nós vamos estar aqui apresentando slides cedidos pelo professor Abbiati em cortesia e também comentando, né, comentando tudo aquilo que o professor Abbiati nos explicou. Em primeiro lugar, é importante chamar a atenção para o trabalho que a equipe do professor Abbiati desenvolveu com as autópsias, né? Embora 50 autópsias possa parecer um número não tão elevado, foi o trabalho até agora de maior execução, né, dessas autópsias em relação a outros grupos, porque eles condensaram, né, eles puderam avaliar essas 50 autópsias, encontrando situações que mostram realmente que vão além da questão pulmonar, né, da questão da pneumonia. Ele identifica problemas de disfunção endotelial muito abrangentes. Ele verifica alterações em toda a capilaridade pulmonar, né, com muita vasodilatação, e, infelizmente, um processo trombótico, né, indo de microtrombos até trombos maiores, que levam a danos alveolares difusos, né. Entretanto, nessas autópsias, muito importante, e talvez pela primeira vez esteja sendo relatado, né, pela equipe do professor Abbiati, esses danos hepáticos muito sérios. A hepatomegalia ela é presente em todos os casos autopsiados, né? O que mostra que esse órgão está seriamente afetado. Também alterações trombóticas nesse órgão. E já se começa a pensar que dos danos ao fígado é que nós temos então a projeção da fisiopatologia para outros órgãos, inclusive o pulmão. Em determinado momento, os pulmões não se expandem mais, devido, inclusive, ao nível elevado dessa hepatomegalia, né? Então, coisas importantes que eles notaram também são as alterações, né, na mucosa olfativa, demonstrando que explica a situação da falta de olfato, falta de paladar, e que isso é devido também a danos no tronco cerebral transinático, né? Então, realmente é uma experiência grata que está sendo passada para nós pelo professor Ezio Abbiati. Parte da insuficiência respiratória pode ser causada, segundo os estudos desse grupo, por danos diretos causados pelo vírus no nível central, no caso no tronco encefálico, núcleo ambíguo e núcleo sensitivo solitário. Então, além da questão local, né, porque nós temos inflamação intensa, vamos ter edema, vamos ter um fenômeno que precisa ser mais valorizado, que é o fenômeno que o vírus afeta a enzima conversora do angiotensinogênio, né, a ECA, nos seus receptores. Isso afeta também a homeostase do tônus de toda a musculatura das vias respiratórias, né? Então, quer dizer, somando tudo isso, nós ainda temos essas descobertas de que, além dos problemas localizados de respiração, temos também problemas centrais. Então, é muito sério esse processo respiratório. Eles perceberam nessas autópsias, né, que eles encontram muito mais macrófagos do que linfócitos nesse tecido intersticial. Ora, isso mostra para a gente, e é uma coisa que eu vou querer conversar com vocês, que a resposta imunológica dessas pessoas que têm o quadro grave, né, muito grave e indo a óbito, a maior parte desses casos graves, nós percebemos que
a resposta linfocitária, especialmente de CD8 e também nos plasmócitos, que são os linfócitos B, ela pode não estar sendo tão rápida como deveria, levando essas células, que são células de ataque direto, né, partículas proteicas estranhas, bactérias, vírus, que são os macrófagos, a entrarem em ação de uma forma muito mais preponderante. Né? Ora, o que nos diz isso aqui? Como os macrófagos são células de alta secreção de citocinas, né? São células, digamos assim, de última instância, né, da defesa, porque são muito violentas, nós podemos estar, então, tendo a explicação dessa tempestade de citoquinas que acomete esses pacientes gravíssimos. Né? Então, isso vai ter que ser estudado, conforme já falei no meu vídeo que apresentou essa palestra, essas proteínas de resposta e que comandam principalmente o sistema humoral, né? Já disse a vocês, GCMAS para os macrófagos, MH1, TAP, né? que para o CD8, a proteína que estimula os neutrófilos, né? O Neutróphil Activate Factor, enfim, todos esses peptídeos, porque é muito complexo esse sistema de resposta imune. E essa resposta, nessas pessoas jovens, nessas pessoas que estão indo a óbito, pessoas consideradas saudáveis, alguma coisa não funciona tão bem nessa resposta que deveria ser muito importantemente humoral, e o que vai levar então à explosão dos macrófagos. Pelo menos são ilações que nós podemos fazer devido a esse encontro anatomopatológico dessa predominância de macrófagos. O cientista Rambaldi, ele verificou que os pacientes da COVID, eles apresentam um número muito elevado de células endoteliais, reflexo dos danos diretos causados pelo vírus ao endotélio e também pelo fenômeno de relação do COVID ou do coronavírus com o M, né, com a hemoglobina destruindo e provocando hemólise. Então, tudo isso pode estar afetando seriamente esse processo, levando a essa coisa gravíssima, que é a descamação do endotélio, digamos assim, essa circulação, o que vai levar a aumentar mais essa tempestade de citoquinas. Né? E mais macrófagos vão ser recrutados. Então, é um fenômeno em que se percebe claramente, em que o professor Ézio fala no vídeo dele, sobre uma reação excessiva ao vírus. Ora, nós poderíamos dizer que essa reação excessiva ao vírus, de alto conteúdo inflamatório, ela é efetivamente capitaneada pelos macrófagos. Então, nesse grupo de pessoas que não tem praticamente nenhum problema com a doença, né, com o contágio, né, que é contagiado, mas sai em poucos dias sem nenhum quadro, né, de sintomático, ou às vezes sintomas fracos, essas pessoas que são, a maioria estatisticamente falando, né, nesse grupo de pessoas, o sistema imune está equilibrado, ele está funcionando de uma forma, como nós já falamos anteriormente. Esse vírus tem muita facilidade de contágio e ele tem que ser combatido já pela entrada, logo na entrada, né, na via nasal, na orofaríngea, porque depois que ele já vai tendo contato com o trato respiratório descendente de brônquios e bronquíolos, essa coisa se torna mais complicada. Então, realmente, vai ter que ser muito estudado futuramente isso, né? Essa diferença, o que causou nessas pessoas uma morte rápida, né? E em outras pessoas, simplesmente uma ligeira gripe, ou às vezes nem isso. A explicação está nesse intrincado sistema imunológico humano, que é muito sofisticado e que apresenta
muitas proteínas, peptídeos, ativadores, desativadores, células helper que vão aumentar a tolerância ao não-self, outras, como os macrófagos, quando predominam, nós vamos ter a tempestade de citocina, né? Bom, mas voltando aqui, com relação a essa tempestade de citoquinas, né? Eles percebem que na fase aguda foi utilizado em vários pacientes cortisona, né? Poderoso anti-inflamatório. A cortisona, vamos lembrar, ela é um inibidor de fagocitose, de resposta imune direta, então ela vai diminuir citoquina, como ela vai diminuir também a resposta imunológica, né? No caso aqui é necessário devido a, como diz o professor, uma excessiva reação imunológica, né? Então, isso já foi utilizado com sucesso em pacientes que estavam na crise aguda, né? Por exemplo, também se utilizou um inibidor do complemento C5b9, é um complemento, vocês sabem que os complementos, eles são parte da imunidade, né? Voltada para toxinas, né? Para resíduos de parede bacteriana, material viral destruído, enfim. E a ativação também desse complemento, em excesso, parece que está envolvido com o processo da disfunção endotelial, porque eles utilizaram um medicamento chamado Narsoplimab. O Narsoplimab, ele é um inibidor do complemento e reduziu realmente essa disfunção endotelial, né? Então, nós estamos vendo que essa reação excessiva que o professor Abbiati nos coloca é realmente a principal causa de morte das pessoas, né? E não especificamente a patologia viral. Na conclusão, os patologistas recomendam solicitar o maior número de autópsias possível. Ora, a gente não está acompanhando isso aqui no Brasil, né? Isso parece que não está sendo, pelo menos, divulgado. Isso é muito importante. Gente, a medicina, ela se vale em todo o desafio do desconhecido, né? Das doenças fatais. A grande valia e a grande ajuda é conhecer o que aconteceu anatomopatologicamente, não é isso? Então isso é muito importante. Felizmente alguns cientistas estão fazendo isso em outras partes do mundo, porque vão nos ajudar a entender futuramente essa morte de indivíduos jovens e saudáveis, né? Tudo bem que estão presentes muitas vezes nessas pessoas com a morbidade, mas nem sempre, né? Então essas informações das autópsias são muito importantes serem detalhadas, né? Todo o histórico do paciente que foi a óbito, o início dos sintomas, o que se utilizou de terapia, se foi feito suporte de O2, se chegou a tratamento intensivo, né? Para entender, inclusive, alguns achados anômalos, né? Como a amiloidose e como espessamento do miocárdio, né? Conforme já alguns médicos já verificaram, como, por exemplo, o médico italiano Seni, né? Vocês vejam também que o professor Abbiati coloca que alguns países eles não tiveram uma contaminação nesse nível, né? Com países vizinhos, inclusive ali, a China, né? Como Vietnã, Camboja e Tailândia, tem uma situação bem menos grave. E o professor Abbiati, ele coloca, como ele também é um nutrólogo, né? Ele coloca a questão da alimentação. E ele foca, por exemplo, o que ele chama de alimentação inflamatória, e que eu tenho sempre falado com vocês nos cursos, né? Ano que vem, se Deus quiser, vamos poder voltar com o nosso curso. Esse ano estou fazendo o curso online não, gravado, em pendrive, já temos vários alunos fazendo, porque tem muita coisa nova. Mas eu venho dizendo a vocês sempre o que? Essa alimentação inflamatória que o Abbiati ele se refere, é a alimentação moderna, é a alimentação à base de excesso de ômega 6. Ora, com excesso de ômega 6, nós já temos uma situação pró-inflamatória. Se nós adquirirmos um vírus que vai aumentar essa situação, a tragédia pode ser muito maior. Vocês querem um exemplo disso? Claríssimo, que nós estamos vendo, Estados Unidos. É o campeão mundial de ômega 6. Né? É o país que come de todas as formas o ômega 6 todos aqueles snacks dele,
todas aquelas rosquinhas, todos aqueles sanduíches, enfim. E nós estamos vendo que a resposta é muito ruim nessa população também com elevado grau de obesidade, né? Óbvio, então, aqui, doutor, isso aqui é um slide do professor, né? Então ele coloca a interrogação: a nutrição tem impacto? Vamos já responder: sim, professor, óbvio que tem. Isso a gente já vê com o que ele chama de mistério do Helicobacter pylori, né, porque existem populações muito extensas que são portadoras do Helicobacter sem apresentar sintoma. Isso acontece na África, né, devido à alta ingestão de fibras, outros tipos de antioxidantes naturais, né. Lembrem-se daquele vídeo importantíssimo, né, o Enigma do Autismo, que eles identificam as populações que vêm da África para Canadá, especialmente Canadá, Reino Unido. Essas crianças que vêm da África, quando chegam aqui e mudam a alimentação, e que desenvolvem uma incidência elevada de autismo. Então, óbvio que a alimentação ela vai estar. O endotélio vascular realmente é o órgão mais afetado, logo ele, que é o maior órgão do corpo, é o endotélio. Né? Esse processo inflamatório das interleucinas, a interleucina 6, é realmente uma chave da questão, porque ela também dispara outras interleucinas, né? E ela retroalimenta também o recrutamento de macrófagos. Né? Vocês vejam aqui mais sobre a IL-6, né? Que é realmente a interleucina de fase aguda. Ela vai disparar também o resultado da hipertermia, né, através da prostaglandina E2, e essa febre vai ser mais uma tentativa do organismo se livrar do agente invasor, não é isso? E é ela que é secretada pelos macrófagos e serve para atrair mais macrófagos. Né? Então, o macrófago ele tem assim uma sensibilidade muito grande a proteínas estranhas, né? Que são, por exemplo, resíduos de membranas celular de bactérias, chamados padrões moleculares, né, associados a patógenos, os PAMPs, né, que hoje nós já também temos esses PAMPs para os probióticos. Né? Também é muito útil, a gente pode utilizar as duas formas, o probiótico célula, né, que vai colonizar, e os PAMPs dos probióticos também vão estimular a imunidade. Então, realmente, esses macrófagos eles vão ter esse papel preponderante nessa doença, né? E vão estimular também, através desses pumps de bactérias e vírus, os receptores Toll-like receptors, né? que ajudam a discernir o que é self do que é não self. Né? Então, vamos agora, voltando para a palestra, isso aqui é slide também do professor Abiati, vamos voltando para o fígado, porque a gente vê que foi a grande ênfase da palestra do professor, né? Chamando a atenção para uma coisa que a gente não estava direcionando tanto aqui, pelo menos no nosso grupo. Né? Então, esse fígado que, por ser um órgão filtro, ele vai receber todo esse volume de resíduos, né, bacterianos ou virais. Ele vai receber isso. Como ele tem uma grande quantidade de macrófagos especializados, que são as Kupffer cells, você imagina então, num processo de disfunção endotelial tão extensa que o vírus coronavírus 2, né, causa para nós. Então esse fígado ele vai reagir intensamente, né? Ele vai reagir intensamente, ele vai, através das células de Kupffer, ativar os processos de defesa, vai aumentar as citocinas, né? Vai se preparar para a fagocitose e captura de patógenos, através da IL-6, que é a Kupffer cells, também secreta, vai recrutar mais células, é isso? E embora ele tenha um papel na manutenção de tolerância, isso aí funciona do que é self. Né? Nesse caso, nós vamos ter um processo de intensa inflamação, como é o que as autópsias estão verificando nesses pacientes graves do Covid. Né? E lembrando que quando esse fígado, que é um órgão filtro, ele fica tão inflamado em resposta
a Covid-19, prejudica, né, a sua excreção de substâncias não só endócrinas como exócrinas, que como são, no caso, xenobióticos, né, que o fígado é o nosso laboratório, né, 24 horas por dia de excreção, né, de metabolismo, de biotransformação de tudo aquilo que a gente ingere, respira, né, ou tem contato. Então essa barreira imunológica ela vai ficar muito ativada. Isso vai comprometer funções importantes do fígado, como diz o professor Abbiati na sua brilhante aula. Isso vai comprometer, por exemplo, síntese da pré-vitamina D, que é o 7-deidrocolesterol. Ele é que vai ser transformado em vitamina D, né? Pela exposição solar e tudo mais. Mas se nós não temos a pré-vitamina D para formar com o sol, nós não vamos ter. Então, vocês vejam que interessante, na própria Itália, né, país do professor Enzo Abbiati, você tem cientistas e médicos que acompanharam os pacientes graves de Covid, que esses relatos mostram que os pacientes mais graves é o que tinham menos vitamina D. E nós pensamos de imediato, uma coisa, um link imediato, né? Vitamina D e imunidade, óbvio, né? Se nós sabemos que a vitamina D, por exemplo, é o fator preponderante para a estimulação do GCMAF, que é a proteína, um peptídeo, melhor dizendo, desculpa, um peptídeo que vai ativar a defesa, principalmente dos macrófagos, precocemente, né, para evitar um estágio pior, né, de maior gravidade da infecção. Então, agora nós já começamos a ver um outro lado da moeda, né? Pode ser que esses 100 e poucos pacientes que foram estudados na Itália, né, e que tinham vitamina D em níveis muito baixos, bom, considerando inclusive, se você sabe que esse corte de 20 nanogramas por mililitro, o próprio professor Coimbra considera errado, né? Nós deveríamos trabalhar com 40, alguns autores até 60. Nesses pacientes era menos que 10, então você já tem uma noção de que eram pacientes fortemente deficientes em vitamina D. Só que com as descobertas agora do Abbiati, nós começamos a pensar se esses pacientes não tinham baixa vitamina D exatamente pela, digamos, entre aspas, falência hepática. Porque o que se pensou inicialmente foi em déficit nutricional, né? Alimentação inadequada, os pacientes idosos têm menos facilidade para transformar. As pessoas falam muito, o idoso tem menos vitamina D porque toma menos sol. Gente, não é por aí. O idoso tem menos vitamina D porque ele tem menos tudo. Ele tem um metabolismo já muito reduzido em função dos anos e de várias situações. E a função hepática e a função renal são funções que já não estão nas mesmas condições do indivíduo jovem. Ora, se a vitamina D tem que ser produzida no fígado e ativada nos rins, é óbvio que os idosos eles vão ter mais problema com a vitamina D, sim. Não é porque não tomaram sol, não. É porque tem menos síntese endógena da pré-vitamina D e tem mais dificuldade de transformar o colecalciferol na sua forma realmente ativa, que é o calcitriol, que isso acontece nos rins. Então é importante fazer essa ressalva, né? Mas então, voltando aqui ao professor Abbiati, esse fígado comprometido, ele vai reduzir a síntese de vitamina D, né? Ele vai ter um estímulo para aumentar a síntese de agentes da coagulação, né? Principalmente fibrina, fibrinogênio, né? Protrombina, porque ele está tendo, o vírus está provocando uma hemólise. Então você veja que realmente o fígado ele fica requisitado, né? Com prioridade para essa questão. E isso vai dessa questão da hemólise, né? Então ele vai ativar fibrinogênio, vai ativar protrombina, proteína C, né? Os fatores da coagulação, o fator 8 também, que é sintetizado no fígado. Ora, toda a coagulação depende do fígado, né? Então realmente isso é um problema muito sério.
né? Eles verificaram nas autópsias que a veia porta tinha coágulos nesses pacientes. Olha que coisa grave, né? Que nós sabemos que a veia porta recebe realmente essa carga de patógeno vindo do intestino, vindo também de resíduos bacterianos, né? Na artéria hepática nós recebemos anticorpos, né? As infecções sistêmicas têm que ser barradas nesse nível, fazem o clearance de proteína. Nos sinusoides, né, nós vamos ter também o aumento do contato das Kupffer cells com o sangue. Enfim, todos esses processos que no fígado são muito importantes para nós. Aqui esse outro slide, professor Beati, bem detalhado, né? Essa maior população de macrófagos que reside no fígado são as Kupffer cells, né? Elas expressam receptores importantes para a imunidade, né? FC, CR, Toll-like receptors, receptores para os varredores de radical livre, né? Os scavengers, né? Porque scavengers eles são importantes para responder, né, quando o estresse oxidativo é muito grande, né? Então vai responder pelas enzimas do sistema antioxidante, sódio, glutatião peroxidase, e vai também aumentar o nível, por exemplo, da síntese endógena do L-glutatião e da L-carnosina, que nós vamos ver, o professor Beati vai falar muito de L-carnosina através de um seu derivado que é a carcinina, mas isso mais um pouquinho à frente, tá? Então esses macrófagos em abundância no fígado, eles vão realmente ter uma reação violentíssima ao vírus. Fora isso, o fígado ele é pródigo, né, em toda uma gama de células do sistema imunológico. As NKT cells são linfócitos especializados, né? As CD8, que são as principais células de ataque a vírus. Nós imaginamos que as pessoas que não ficam doentes têm realmente um sistema imunológico muito eficiente na ativação das células CD8, né, que são citotóxicas, que são importantes para infecções virais, né, liberam também liberam peptídeos que atraem neutrófilos também para ajudar, né? Então as células do nosso órgão fígado, elas são pródigas em todo esse processo da imunidade, né? Aqui um slide também do professor Beati mostrando a importância das Kupffer cells percentualmente em relação às células que não são, excluindo os hepatócitos, né, que são a maioria, né? Importante observar a grande presença extratímica das células T e das NK cells, também no fígado, mostrando que é um órgão muito ativo em relação à defesa imunológica, né? E os Kupffer cells são de grande importância também para a agressão viral. Então, assim, as Kupffer cells, elas vão responder imediatamente, né? E podem, e nesse caso, infelizmente, devido a uma demora, possivelmente, né, a construção de anticorpos, então o processo se torna muito inflamatório e nós temos essa liberação massiva de citoquinas, né, que é causada por, obviamente, todos esses antígenos aqui, e que vai através da IL-1 e TNF-alfa, que são os iniciadores da inflamação. Aqui nós poderíamos botar ainda o NF-kappa-beta, que vai traduzir no genoma a fabricação de proteínas e de interleucinas, né? E também do PDGF, que é o fator de derivado de crescimento das plaquetas, isso tudo em função também da hemólise. Então nós vamos ter uma intensa produção, né, de proteínas de aderência dos leucócitos, que nós já falamos. Agora acabamos de enviar para vocês o módulo 2 do curso, que é o cardiovascular. Falamos muito ali, né, na intercelular cellular adhesion molecular, que é o ICAM, a vascular adhesion molecular, que é o VICAM. São essas células, são essas proteínas, melhor dizendo, que funcionam para colar as células de defesa ali nos sítios infecciosos, né? Nesse caso, como é o endotélio, é muito crítico esse processo, né? É muito grave que acontece, né?
e também efeitos, todos esses efeitos da interleucina 1, do TNF-alfa, também nos fibroblastos, aumentando a proliferação, aumenta a síntese de colágeno, que vai ser mais trombótico ainda, aumenta a colagenase e protease, o que desorganiza o tecido e aumenta a disfunção endotelial, e aumenta também a prostaglandina E, que vai também, através da ciclooxigenase, produzir derivados tóxicos, né, que são os hidroperóxidos, que nós já vimos nas aulas. O professor Ariel Paulo sempre colocava muito essa questão do metabolismo do ácido araquidônico, né? E, enfim, todo esse processo que vai levar a uma resposta inflamatória muito violenta, né? Uma doença dos glóbulos vermelhos. O professor Beati fez esse slide e com muita ênfase ele abordou esse tema, porque realmente proteínas do vírus, né, chamadas proteínas S do vírus, elas se ligam ao M, que é a estrutura quaternária da hemoglobina, né? A hemoglobina é constituída por 4 M's, e no centro o ferro, que é o elemento de transporte do oxigênio. Ora, como o vírus ataca esse M e ele desaloja o ferro, nós temos uma situação muito grave. Primeiro, porque a hemoglobina privada do ferro não transporta mais oxigênio. E segundo, que esse ferro todo liberado é um agente fortemente pró-oxidante. Quem se lembra da nossa primeira aula, do nosso curso de extensão em saúde ortomolecular, né? Estamos indo para o terceiro módulo, mas no nosso primeiro módulo nós falamos muito sobre a gênese dos radicais livres e do papel do ferro, né? Através de uma reação química muito conhecida no organismo, que é a reação de Fenton. Essa reação de Fenton, ela simplesmente ela transforma a água oxigenada em hidroxila radical livre, que é o mais violento radical livre que nós temos. Não diríamos que é o mais violento, porque nós temos ainda o OCl, hipoclorito, produzido pela mieloperoxidase em alguns fagócitos, tipo neutrófilo, por exemplo. Mas assim, a hidroxila, muito violenta, ela é favorecida pelo esse acúmulo de ferro, né? Então vai aumentar o processo inflamatório em todos os locais, né? Esse acúmulo de ferro livre, né? Isso vai ser muito ruim. Essa pneumonia do Covid, segundo o professor Beati, seria gerada por essa afecção, né? Afecção, no caso, porque é processo inflamatório de origem não bacteriana e nem viral, que aí no caso já é o estresse oxidativo, devido ao aumento de ferro, né? Que em última análise foi provocada pelo vírus, mas ele chama de afecção, né? Com glóbulos vermelhos incapazes de transportar o oxigênio. Isso gera uma alteração profunda na homeostase pulmonar. O pulmão tenta neutralizar o ferro. Aumenta a síntese de ferritina, que é uma proteína de segurança. Ferritina nós nos habituamos a saber que é uma proteína de reserva do ferro. Ela é reserva do ferro, mas ela é mais que isso, ela é proteção, porque ela impede grandes quantidades de ferro livre, né? Devido a esse perigo que é esse aumento do ferro em função da hidroxila. Entretanto, num caso como esse do Covid, não há ferritina que dê conta de tanta liberação de ferro. E a transferrina, que tem um papel menor que a ferritina na retenção do ferro, né? Mas também ajuda. E aí essa situação vai se agravando com destruição de hemácias, hemólises. O que acontece? Lá nos rins vai estimular a eritropoetina. Então isso vai gerar uma desorganização intensa na série vermelha, né? A inflamação persiste, né? Com microtrombose e trombos maiores, né? Então é uma situação em que começamos a ver alguns cientistas, como o professor Beati, chamar o Covid, denominar como uma doença dos glóbulos vermelhos. Para completar, com o fígado tão comprometido, como já vimos anteriormente, a absorção do ferro é alterada, a regulação, melhor dizendo, da absorção do ferro, que é feita por uma proteína sintetizada no fígado, que é a hepcidina,
né, que vai controlar lá nos enterócitos, através de feedback, a absorção do ferro, tipo assim, tem bastante ferro circulante, ferro livre, não precisa entrar mais ferro, né? Então essa hepcidina também vai sofrer a queda, e o fígado, ao não poder estar mantendo esses níveis satisfatórios, vai desregular a absorção de ferro, vai absorver mais ferro ainda, mesmo que não necessário. Bom, agora o professor Abiati começa a falar em algumas coisas positivas, né, que a gente possa usar para conter todo esse processo aí do Covid, né? Então ele fala muito no Desmovit, ele fala mais de 15 minutos do Desmovit, que é um produto europeu que nós temos inclusive no Brasil, tá? As farmácias de manipulação, boas farmácias como a Avena tem, é um produto fabricado, distribuído, melhor dizendo, no Brasil, pela Biotech, né? O que é o Desmovit? O Desmovit é a associação de um fitoterápico, que é o Desmodes ascendentes, né? E de uma alga que é a Lithothanium. Essa alga Lithothanium calcárea, que eu coloquei naquela fórmula do OsteoSupply. Se lembram que essa fórmula eu montei com vocês no curso lá em 2018 e fizemos um resultado excelente, né? Várias pessoas ainda estão fazendo uso do OsteoSupply, e então quem está tomando OsteoSupply já está tomando uma parte do Desmovit, que seria muito bom, né? Porque ele vai ter uma atividade, o Desmovit vai ter uma atividade de contenção das enzimas oxidativas do ácido araquidônico, vai diminuir os leucotrienos, esses leucotrienos nessa disfunção endotelial que é causada pelo Covid. Os leucotrienos podem piorar muito a situação porque eles aumentam a permeabilidade vascular, né? E também o Desmovit ele vai neutralizar essa questão dos espasmos, né? E das reações alérgicas, por exemplo, nos brônquios e bronquíolos, né? Então, lembrando aqui, né, a membrana celular, riquíssima em fosfolipídios, que vai ser, através da ação dessas enzimas fosfolipases, principalmente a fosfolipase A2, vai liberar ácido araquidônico da membrana celular. O ácido araquidônico é um dos lipídios mais abundantes aqui nessa estrutura, né? Então, aí, se nós temos excessiva ação dessas enzimas fosfolipase, nós vamos aumentar muito, né, produtos da série 2 das prostaglandinas, que são o conjunto geral da série 2 da prostaglandina é vasoconstritor, né? Então isso também é complicado nessa situação. Aumenta também a agregação plaquetária, principalmente com a PGG2, né, e com o tromboxano A2, né, a PGI2, que ela reduz um pouco essa agregação plaquetária, ela não sobrepõe a potência do tromboxano A2, então isso vai gerar vasoconstrição, vai gerar aumento da permeabilidade vascular, e do lado de cá, através da aqui a ciclooxigenase, né, onde age todos, isso aqui é tão importante, né, gente, que a indústria farmacêutica, ela pode-se dizer que ficou bilionária só trabalhando com os medicamentos que atuam aqui na ciclooxigenase, né, que são os chamados anti-inflamatórios não esteroidais, né, aspirina, indometacina, ibuprofeno, cetoprofeno, essa família toda, né. Então, do lado de cá, nós vamos ter a produção dos hidroperóxidos tóxicos, né, que vão também causar grandes transtornos ao fígado. Então, é importante a gente prestar atenção nesse Desmovit, que o professor Abiati ressalta ser uma estratégia preventiva muito importante. No caso, Desmovit para combater a inflamação hepática, né? O Desmovit é o Desmodium ascendens e a Lithothanium calcário, que é uma alga marinha. Quem toma OsteoSupply toma Lithothanium calcário, tá? Então aqui você vai ter, com o Desmovit, diminuição dos índices inflamatórios, proteína C reativa, né? Albumina glicada,
enzimas hepáticas, gama-GT, normaliza os fatores da coagulação, combate esteatose hepática, otimiza a resposta imunológica, de uma forma geral, né, e pode-se incluir aí o COVID, não é específico, né, mas é uma resposta do produto a melhorar essa condição de imunidade contra os vírus, né. Regula a secreção de epsidina, que vai, em última análise, regular quanto de ferro o organismo pode absorver sem risco, né. E também com relação àquele metabolismo do ácido araquidônico. E melhora muito a condição de fadiga, né, que é uma coisa muito intensa no paciente da COVID, devido à disfunção mitocondrial. Não podemos esquecer que o fígado é o órgão que contém mais mitocôndrias por centímetro quadrado, né, que vai ser importante na produção de ATP. E com diminuição de ATP, fadiga, né. Já temos os anticorpos que consomem grande quantidade de ATP, né. Então o paciente já está no máximo do seu limite produzindo anticorpo, e tem essa queda de ATP hepático, por isso essa fadiga tão intensa nos pacientes. O professor Ezio Abbiati colocou aqui os tópicos da discussão dele, né, principalmente baseado na prevenção. É uma doença que tem que ser muito mais prevenida, é muito mais eficiente que seja prevenida do que tratada, ainda, né? Pode ser que modifique isso futuramente, mas essa prevenção, que é basicamente, né, sob o ponto de vista nutricional e imunológico, favorecer as condições imunes, né, para que esse vírus, quando venha a se introduzir no organismo, ele possa ser rapidamente contido nas primeiras barreiras bem precoces, nasal, orofaríngea. É aí que a gente tem que segurar, mucosa ocular, porque são as principais vias de entrada e que não podem deixar ele passar, né? Se ele passar, ele vai causar grandes problemas, porque nós estamos vendo aí nesse grupo de pessoas que a resposta humoral ela é lenta, e isso leva à resposta celular violenta, inflamatória. Essa abordagem antiviral, o professor vai nos slides próximos agora, a gente vai estar mostrando para vocês várias abordagens antivirais naturais. A imunológica também, acabamos de falar. Essa questão dos radicais livres é muito importante, porque há uma explosão de radicais livres na COVID, né? Então é importante manusear os antioxidantes celulares, especialmente, né? Cuidados com vitamina C em excesso, que nós vamos mostrar o porquê, né? A membrana celular, a proteção dessa membrana, aí nós temos aí carcinina, carnosina, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, não é isso? Nós temos um produto espetacular, que são fosfolipídios extraídos do caviar, que recompõem a membrana, o ômega 3, importantíssimo, não é isso? Então vocês vejam que são tópicos importantes que ele coloca para a gente. Os antiagregantes, nós temos um dos principais antiagregantes que nós lidamos todo dia, às vezes não nos lembramos. Complexo E, é um dos principais, que inclusive o professor Abbiati coloca no seu rol de produtos que são importantes na COVID, né, o complexo E. Anti-inflamatórios, que trabalham, por exemplo, a interleucina 6, aí nós temos adaptógenos como o nosso goji-berry, né? O nosso goji-berry, que é uma frutinha, né, oriental, né, era chamada do suco dos monges, né? Então o goji-berry ele é muito importante, o ashwagandha, que é a vitânia sonífera. Então esses adaptógenos, né, que está até citado aqui, e vão ser muito importantes. Aumento da disponibilidade do oxigênio, ele vai ser possível com a redução dos ataques, né, ao M, né? Então essa proteção do M, né, que é uma coisa que nós podemos pensar em nutrientes que são indispensáveis para a formação do M, como o próprio pantotenato, né, ácido fólico na forma ativa do metilfolato, né. Nós não recomendamos o uso do ácido fólico comum, né, porque ele pode competir com o metilfolato ativado, né.
Anti-inflamatórios endoteliais, aí nós vamos entrar no grupo dos flavonoides. O professor Abiati fala, inclusive, numa fonte importante do flavonoide, miricetina, que hoje nós já temos a miricetina no Brasil, através do laboratório Fagron, né, que é um laboratório holandês que tem sido praticamente o líder aqui das inovações para as farmácias de manipulação. E a miricetina, por exemplo, é um produto que eles denominam o nome de fantasia Cytoprotect, né? Então vocês podem estar utilizando também o Cytoprotect, que é a miricetina, né? E anti-inflamatórios topicamente aplicados. Nós sabemos um dos grandes anti-inflamatórios tópicos nós temos no Brasil, que através dos estudos do nosso brilhante cientista Jaime Sertier, lá da Unicamp, da USP, né? Melhor dizendo, que nos fizeram os estudos sobre a erva baleeira, né? Então, é a Cordia salicifolia. Podemos fazer ungüentos, podemos fazer pomadas, cremes, também para uso tópico, né? Um poderoso anti-inflamatório que é a erva baleeira, né? Então, esses problemas que coabitam com o Covid, né? E o estresse, eles precisam ser melhorados com os adaptógenos, como já falamos, o Goji-Berry, o Astragalus, a Rhodiola rose, o Ashwagandha, são os principais, né? São importantíssimos. E um dos mais importantes, que o professor não citou, mas eu me permito considerar, que é o Túdica, o ácido tauro-urso-desoxicólico, considerado um adaptógeno fantástico, produzido no próprio organismo a partir de ácidos biliares, onde entra em ação a taurina. A taurina é muito importante. Aliás, o professor ele coloca aqui para a gente um slide bem interessante. Eu vou lá rápido, esse aqui, né? Parece até que, de uma certa forma, a gente está falando a mesma linguagem, né? Porque eu falo em túdica, ele fala em taurina, e a taurina que vai gerar o túdica, né? Mas eu estou muito impressionado com o túdica, que eu tive acesso num congresso do ano passado da Consulfarma. Eu não sabia que já estava disponível o túdica para administração humana. Então, lá encontrando uma distribuidora chamada PHD, de insumos farmacêuticos, eu tive acesso ao túdica e já fiz vários estudos com o túdica em pessoas, né, em pacientes, e é resultado espetacular o túdica, né? Então, nós podemos acrescentar o túdica aqui também no rol dos adaptógenos. Reguladores metabólicos, né? Nós podemos falar de muitas substâncias que são benéficas ao fígado, né? Não vamos falar de silimarina nesse caso do Covid, porque o professor Abiati nos informa com seus estudos que ele não é favorável para pacientes que estejam utilizando outras medicações, como por exemplo hidroxicloroquina, que é realmente ativa, né? Toda essa polêmica aí da hidroxicloroquina, ela se baseia numa questão assim bastante acadêmica, né? Porque estudos com cloroquina existem há mais de 60 anos, né? Sobre a sua eficiência no plasmódium. Qual é a base da eficiência da cloroquina? O mesmo que nós vemos no Covid, né? Glóbulo vermelho, aonde se insere o plasmódio falciparum da malária? Glóbulo vermelho. A cloroquina atua ali, como atua também nessa doença que nós vemos aqui o professor chamar uma doença dos glóbulos vermelhos. Então, é óbvio que existe aí uma ligação clara de que os efeitos da cloroquina são efeitos sobre os glóbulos vermelhos, nós já sabemos disso da malária, e se essa doença agora se caracteriza também por uma doença dos glóbulos vermelhos, é óbvio que nós podemos ter essa ação realmente que já foi muito relatada. A questão toda é que a polêmica é em cima da metodologia, né? Porque vocês vejam bem, no auge dessa pandemia, somente quando vocês se lembram, quando passou da China para a Itália, para a França, foi uma loucura. Então, realmente, os médicos, até os cientistas, não houve aquela condição de se estabelecer toda essa rigor metodológico que é exigido hoje pelos protocolos, né? Eu sou da época em que o protocolo
por exemplo, vamos falar de 1980, né? Eu estava no Ministério da Saúde. O protocolo não era o protocolo de hoje, era menos rígido. Ele foi ficando rígido, né? E é bom que seja, e tem que ser, né? Qualquer droga para uso humano. Se nós lembrarmos da tragédia da talidomida de 1958, foi falha no protocolo, porque o animal utilizado para a pesquisa de teratogênese era o rato, que é muito resistente. Quando eles fizeram no coelho, isso depois da tragédia, né, humana, que foram milhares e milhares de pessoas que sofreram as malformações, né, da talidomida, quem se lembra disso, a mão não se desenvolvia, os membros superiores não se desenvolviam bem, né, às vezes só do braço, apenas alguns dedinhos, né, no tronco, né, sem braço, sem nada. Então vocês se lembram que depois disso foi uma tragédia, porque foi um remédio inventado para gestante, né, para a náusea da gestante, e testado no rato. O rato é muito resistente. Então, quer dizer, os protocolos de segurança de drogas, eles avançaram muito. A gente está falando apenas aí de 40 anos, né? 40, 60 anos. Veja a diferença que já fez, né? E você vindo da tragédia da talidomida, depois nós passamos por várias mini tragédias até chegar em 80. Em 1980 o protocolo já era muito mais rígido, e de hoje é bem mais. Só que a questão toda é que eu acho isso um pouco inútil, porque realmente a hidroxicloroquina ela funciona por ser uma droga que funciona no glóbulo vermelho. Os efeitos colaterais não se tem muito o que procurar, estão muito claros. É uma droga realmente com efeitos colaterais consideráveis, né? Chamada inclusive de droga de baixo limiar terapêutico, porque a dose tóxica está relativamente próxima das doses terapêuticas, né? Você tem uma dose tóxica única de 1,5 gramas. 2 gramas, muito perigosa. E a dose considerada efetiva é 500 miligramas. Né? Então, são 3 vezes só. Isso pode parecer muito, mas em termos de segurança de droga, é pouquíssimo. As drogas modernas são desenvolvidas com coeficiente de 20 para cima. Algumas chegam a 100. Ou seja, 100 vezes a dose terapêutica que seria necessário para ter uma dose tóxica, né? Bom, mas enfim, nós sabemos que a cloroquina, o efeito principal dela é em longo prazo, no fígado e na parte ocular. Esse efeito cardíaco ele não é de longo prazo, esse pode ser de doses até únicas, desde que elevadas, e especialmente se o paciente ele tem alguma já doença pré-existente, arrítmica, alguma coisa desse tipo, né? Mas assim, realmente gostaríamos então de pensar nesses reguladores metabólicos, né, como elementos importantes que vão facilitar a atividade hepática. Não poderíamos falar no caso na silimarina, mas vamos falar aqui também no GOG-BR, né, que é fundamental. Podemos falar aqui no TUDCA, como regulador metabólico também, e podemos falar no ácido, melhor dizendo, podemos falar no deglucarato, né, que vai aumentar a disponibilidade de ácido glicurônico no fígado, que é o principal regulador metabólico para a excreção de substâncias, né? Reguladores hormonais, podemos aí pensar, né, em precursores hormonais, como possivelmente androstenedione, o DHEA, né, que uma empresa em Florianópolis conseguiu uma liminar para poder distribuir no Brasil, embora a Anvisa tenha proibido. O DHEA está sendo comercializado apenas nas farmácias de manipulação. Uma nutrição adequada, muito importante, sempre, né, sempre. E aquilo que ele chama de facilitadores, né, para as funções orgânicas, né, que na verdade são o conjunto de todos esses produtos aqui, né? Aqui você veja um slide de professor Abiati muito interessante, que ele coloca os antivirais naturais, né? O colostrum, eu falo com vocês há mais de 20 anos. O professor Elion Poff era um apaixonado pelo colostrum, pela capacidade que ele tem de estimular a imunidade, né? Pela sua pela capacidade de aumentar os anticorpos. Isso é muito importante numa situação
como essa doença do Covid, que a gente está vendo que as maiores complicações são realmente de uma menor resposta humoral em detrimento de uma maior resposta celular da imunidade, né? Então, colostro, muito importante nisso. O nosso quebra-pedras, que é uma planta brasileira, o Phyllanthus niruri. Eu fiz há pouco tempo, que eu digo, uns 5 anos, um estudo, um reestudo, né? Atualizando o Phyllanthus, e já esses 5 anos atrás fiquei impressionado quantos estudos estão saindo do Phyllanthus na parte dos antioxidantes radicais livres. Não está focando somente a parte mais renal, de litíase, nem nada não. Então esse Phyllanthus, ele ocupa um espaço. Olha, isso aqui não é meu, isso aqui é cientista italiano. Ele está sabendo mais das nossas plantas aqui, ó. 3 plantas nossas. Ele está sabendo mais do que a gente, hein? Vamos nos ligar nisso aí, gente. Quebra-pedras, hiperroxo e graviola. Ele cita como os 3 fitoterápicos mais importantes como antivirais naturais, tá? Você veja esse estudo aqui sobre o colostro, muito importante, né? Ele é um imunomodulador, em vez de ser apenas um imunoestimulante. Isso é que é importante no Covid, né? Então ele vai levar ao aumento de imunoglobulinas, é tudo que a gente quer nesse momento. E também essa forma, né, de estimulação, no caso de modulação, é mais importante do que simplesmente nós utilizarmos um imunoestimulante potente como é a vitamina C, que pode nem ser tão bom, por exemplo, se nós usarmos doses altas numa situação em que essa resposta imune já está muito elevada, do ponto de vista macrófagos, neutrófilos, linfócitos, né? Bom, aqui nesse trabalho o que se verifica é que realmente nós tivemos uma melhoria da resposta do CD8, né? Os resultados sugerem que a administração do colostro bovino tem efeitos importantes sobre esse processo do vírus, da syncytial vírus, né? Essa infecção respiratória. Então houve uma melhoria muito grande e aumento do CD8. Ora, lembrar vocês que o CD8 é a primeira célula de combate viral, né? Nós queremos, obviamente, aumentar a resposta do CD8 logo na entrada do vírus, na região nasal, na região do orofaringe, né? Então vocês vejam que importante esse artigo. Esse artigo aqui foi citado pelo professor Ezio Abbiati, tá? Todos esses, aliás. Esse aqui, professor, esse artigo é espetacular. Quero que vocês baixem esse artigo, vocês podem baixar gratuitamente na internet, que é o estudo sobre as plantas medicinais, né, na base estrutural de ação sobre uma proteína específica, que é essa proteína 3CL, né, que é a 3-quimiotripsina cisteína protease, que é essa enzima que é fundamental para a replicação do vírus, né? E esse estudo mostra várias plantas medicinais que atuam diminuindo essa facilidade do vírus para se reproduzir usando essa enzima, né? O nosso quebra-pedras nós usamos de 350 a 1.100 miligramas, desculpe falar aqui, mas o colostro eu esqueci, nós usamos numa faixa de 1 a 3 gramas dia, tá? Colostro bovino de melhor qualidade australiano, a Avena Farmácia tem esse colostro de melhor qualidade. Nós temos aqui várias outras plantas que são citadas nesse estudo, né? Eles fazem uma avaliação a partir da estrutura, né, de certas moléculas vegetais, né, presentes nessas plantas, né? E eles jogam no computador com a sequência de análise do genoma da enzima a qual se quer neutralizar, e o computador ele te dá de imediato 32.300, posso dizer, substâncias. Eles peneiraram isso através de um estudo muito detalhado, né? E eles chegam ao que eles chamam de top 9, né? Esse top 9 são essas plantas aqui, a qual eu destacaria a Mirica cerífera, rica em miricetim,
Eu já falei que o miricetim hoje nós temos no Brasil através do nome do Cytoprotect da Fagron, né, que é a miricetina. Nós temos aqui o Phaseolus vulgaris, que nós já conhecemos bastante, né? Esse Phaseolus vulgaris é o feijão branco. Então esses extratos nós temos no Brasil um extrato espetacular, né? que é o Fabenol, né? Que vocês podem utilizar. O Fabenol é um extrato padronizado, purificado do Phaseolus vulgaris. Nós temos a faseolamina de prescrição muito comum, mas não é tão potente como o extrato Fabenol. E temos também esse que eles estão lançando agora pela Florian, que é o Binblock, é um nome, outro nome de fantasia do extrato do Phaseolus vulgaris, né? Binblock e Fabenol. Nós temos a Camellia sinensis, porém a Camellia sinensis, os galatos, epigalatos e galatos presentes podem também interferir com tratamentos farmacêuticos, né? Porque no caso, a gente estava falando, acho que eu nem concluí para vocês aqui, mas assim, é importante nós percebermos que algumas substâncias, como a silimarina, né, que seriam ótimas para a regulação metabólica no fígado, elas interferem com a chamada lipoproteína P, né, que ela é muito importante no metabolismo de substâncias estranhas, como os medicamentos, no caso estamos falando aí da hidroxicloroquina. Então, o que a gente, resumindo a história, a silimarina pode aumentar a vida biológica da cloroquina no organismo, o que não seria interessante, porque já é uma droga chamada de eliminação lenta, né? Então, por isso que eu volto a falar um pouco sobre ela, né? A sua toxicidade ela é especialmente ruim em longo prazo, como eram os casos de malária endêmica, onde eu vi de perto, onde eu viajei com o professor Francisco de Paula, grande sanitarista, professor Aristides Celso Lima Verde, grande sanitarista. Eu tive com essa turma toda, fui privilegiado estar com essa turma lá na Amazônia, nos anos 80, fazendo trabalhos pelo Ministério da Saúde, ao qual eu fui ligado durante 12 anos, né? E tomávamos a cloroquina antes de ir, obviamente, né? Tomávamos a cloroquina antes de ir para as áreas endêmicas, nunca senti nada, né? E tomávamos vitamina B12 injetável para afastar os mosquitos, né? Então, realmente é importante nós considerarmos todas essas plantas aqui, que vão ser favoráveis, e os epigalatos da Camellia sinensis, a exemplo da silimarina, também interfere com essa lipoproteína P, que é muito importante para a degradação das substâncias farmacêuticas. Então, não são produtos, veja bem, nós não estamos falando que são produtos ruins, são produtos excelentes, mas não para você usar em conjunção com drogas farmacêuticas que se acumulam, que têm tendência acumulativa, tá? E sem esquecer também que são drogas que afetam os citocromos, né? A função dos citocromos, que é também de degradação dessas substâncias medicamentosas. E chamar a atenção nesse trabalho maravilhoso, né? Os top 9, chamei a atenção da Mirica serifera, do Phaseolus e do Amaranthus, né? O Amaranthus, que tem uma composição antioxidante poderosa, e que nesse estudo, se vocês baixarem, vocês vão ver todas as referências que eles fazem à ação do Amaranthus, muito importante como antioxidante. Em destaque a miricetina, um flavonoide presente, por exemplo, na Mirica serifera. Aqui nós temos o nosso ipê roxo, e que eu fiz um estudo de ipê roxo há 2 anos. Paulo Lopes, meu querido colega do grupo de estudos, professor Paulo Lopes, professor titular da UFRJ, aposentado agora, professor Paulo Lopes ficou maravilhado com essa revisão que me deu na cabeça, coisa que dá na cabeça às vezes. Eu fiz essa revisão do ipê roxo tem 2 anos, e fiquei agora boquiaberto como o professor Ézio Abiati fala nesse ipê roxo maravilhosamente, não só em questão de vírus, não. O potencial antioxidante do lapachol, que é o principal ativo do ipê roxo, e que efetivamente tem ações anticarcinogênicas e antimetastásicas, né?
Nos anos 60 eu era garoto, eu me lembro, a televisão só falava no hiperroxo para o câncer, né? Depois veio a medicina dos laboratórios farmacêuticos, detonaram o hiperroxo. É óbvio que não há muito interesse às vezes também nas drogas naturais, né? Mas enfim, esse Lapachol, que tem uma ação cloroquina-like, que eu não sabia, confesso a vocês, fui saber através do professor Ézio, né? Similar à ação da cloroquina na malária. Inclusive, fiquei sabendo, depois disso fiz uma pequena pesquisa, que já foi utilizado por índios, né? Principalmente a casca do hiperroxo, para melhorar a defesa antimalárica dessas regiões da Amazônia, né? Também é citado a Artemisia, né, que é importante, também um fitoterápico, muito usado inclusive na homeopatia, né, e que ele cita também aqui nesse Plantas, no caso esse artigo de 2020, né, em que os cientistas começam a fazer uma relação das plantas para tratamento da malária com o Covid, né? Então isso é muito importante. O extrato seco do hiperroxo é entre 200 a 900 miligramas, né? E nós já temos muitos estudos do hiperroxo na parte inflamatória de doenças como artrite reumatoide, em que eu posso até fazer um adendo aqui ao professor Beati, se ele me permitir, também com outras plantas importantes, né, que nós temos no Brasil, anti-inflamatórias. Plantas essas que podem ser somadas ao nosso poderoso hiperroxo, né? A Magnólia officinalis, por exemplo, é uma delas. E temos outras também, que depois eu vou lembrar para vocês, né? Aqui, por exemplo, no Filantes já falou das doses. Aqui nós falamos do hiperroxo, do professor Abiati depois coloca sobre a graviola, cujo nome botânico é Annona muricata e que apresenta uma atividade antiviral muito importante, que já foi bem demonstrada em relação ao vírus da dengue do tipo 2, né? Então, são acervos antivirais naturais que nós temos e que podem vir a se somar também nesses processos em que a gente visa o controle do Covid, né? E realmente o extrato seco da graviola nós dispomos na farmácia de manipulação entre 150 a 500 miligramas. Obviamente podemos fazer uso do suco de graviola, né? Várias hortifrutis hoje nós encontramos a graviola para podermos fazer o suco da graviola e tomarmos também, né? Aqui você tem então os painéis finais do professor Abiati, que ele coloca como número 1, né, nas prioridades para o Covid, o camu-camu, que é um antioxidante poderoso, essa alga Dunaliella salina, que nós podemos ter como alternativa a clorela pirenoidosa, e o alfa-tocoferol, que eu me permiti colocar como complexo E, porque nós sabemos que nós temos 8 membros, né, na família da vitamina E, não só o alfa-tocoferol, e é importante que eles sejam utilizados em conjunto, né? Os 4 tocoferóis, alfa, beta, delta e gama, e os 4 tocotrienóis, talvez a parte mais importante da vitamina E que nós custamos muito a descobrir, né? Uma coisa mais recente, porque o tocoferol é muito antigo. Aqui você tem no chamado prioridade 2, ele fala muito, vocês vão ver agora, da carcinina, que é o glicoxil. No Brasil nós temos o glicoxil, que é um análogo à carnosina. Ele vai falar para a gente o quanto importante é essa questão também da glicação das proteínas, né? A glicação das proteínas, ela vai ser piorada nessa condição do Covid, que vai aumentar a condição trombótica dos vasos, principalmente dos microtrombos, tá? Então, é muito importante esse produto. Evitar a cúrcuma, o chá verde e a silimarina, porque interferem com os CIPs e com a glicoproteína P. Desculpa, PGP, P-glicoproteína. Aqui vocês têm, então, isso aqui é o texto original do professor Abiati traduzido, né?
sobre a vitamina C. Falamos muito uma dose diária razoável, não 2 gramas, né? Não é aconselhado doses altas de vitamina C na Covid devido a já estar uma resposta celular muito violenta. Mas doses menores, como 150, 250 miligramas, né? Evitar essas doses mais altas. E realmente esse produto aqui, que é um produto que nós não temos no Brasil, né? Que é a junção de antioxidantes fitoterápicos, esse Camu Camu, que ele gosta muito também. E os produtos que nós devemos evitar, devido a esse aspecto de prejudicar o metabolismo, principalmente das drogas como cloroquina, né, que são do chá verde, né, o epigalato, o açafrão, esses produtos que a gente deveria evitar nesses casos, né, e esse glicoxil, que por acaso na Itália existe com o nome de Nometfor, né, Nometfor, de um laboratório chamado Laboratório Fito Itália, que nós temos aqui no Brasil. Ele é importante, né, porque ele atua contra o acúmulo dos corpos glicantes, chamados AIDs, né, Advanced Glycate End Products. E isso vai ser uma ajuda muito grande para evitar o fenômeno microtrombótico, tá? E também a disfunção endotelial e o enrijecimento da parede, né? Aqui nós lembramos rapidamente, nesse slide do professor Beati, como a glicação formando os AIDs, ela vai interferir, aumentando a produção de radicais livres, né? E desorganizando o endotélio vascular, aumentando a permeabilidade, a rede capilar de resposta, né, que vai ser a angiogênese, apoptose e inflamação. Aqui está a carcinina, que seria uma carnosina, só que sem essa hidroxila. Eu botei em pontinho aqui, né? Se tivesse essa hidroxila, seria carnosina. Por que a vantagem da carcinina sobre a carnosina? Essa estrutura sem hidroxila é mais resistente no plasma. A carnosina é rapidamente degradada por uma enzima chamada carnosinase. E a carcinina, sem hidroxila, ela tem uma meia-vida prolongada, por isso ela é muito mais potente que a carnosina. Então ela vai sequestrar radicais livres como a hidroxila, inibindo, portanto, a peroxidação lipídica, né? Vai ter efeitos semelhantes à enzima, como a glutatião peroxidase. E também atua no oxigênio singleto, que é uma outra forma de radical livre. E isso aqui é muito importante. Ela vai ajudar na quelação de íons metálicos, inclusive nessa explosão de ferro livre causado pelo ataque do vírus ao M. Aqui você tem o glicoxil, atuando, mantendo a integridade da membrana, né? Que vai ser muito importante para a sobrevivência celular. Aqui você tem esse slide do professor Beati, onde ele coloca 3 troncos básicos de combate anti-inflamatório e fortalecimento da membrana. A taurina, já falamos para vocês, que é um aminoácido antioxidante da maior importância, né? Através da taurina nós vamos obter o mais potente adaptógeno, a chaperona, como eles falam, né? A túdica, né? Que é o ácido tauro-urso desoxicólico. A taurina vocês podem usar de 200 a 400 miligramas sublinguais, não deve usar via oral. A via oral pode inclusive aumentar a acidez estomacal, devido a ter a estrutura do aminoácido taurina não é carboxílica, é sulfurada, né? Então nós recomendamos, como o professor Hélio sempre nos falava, a taurina sublingual. Se quiser utilizar o túdica, pode utilizar em doses bem menores, porque ele é muito mais potente, né? Numa dose de 50 a 100 miligramas também pela via sublingual em pastilhazinhas, tipo jujubas, por exemplo, pode mandar fazer na farmácia de manipulação. Aqui nós temos a taurina também para você fazer sublingual, né, de 200 a 400 miligramas, pode usar 1, 2, 3 vezes ao dia. Eu só peço atenção no caso que você escolha uma boa farmácia, porque essa jujubinha, essa goma de jujuba, muitas farmácias que não têm uma tecnologia mais apurada utilizam a goma de bala, que é muito difícil, ela é mais lenta para dissolver, né? Ela funde em alta temperatura, né? Acima de 70, 80 graus, que vai destruir muitas das substâncias. Então eu recomendo a avena, porque ela tem uma das poucas que tem a base de jujuba em goma
não a goma de bala, né, a goma medicamentosa, que ela se dissolve rapidamente, né, e principalmente porque a sua fusão ocorre, pode-se dizer, em temperatura quase ambiente, em 40 graus. Então não afeta as substâncias nutricionais que nós estamos querendo colocar nessa jujubinha, né? O ômega 3, meu Deus do céu, o professor Juarez Calegaro, um dos maiores defensores das altas doses de ômega 3. Ele que é o psiquiatra ortomolecular mais famoso no Brasil, também muito conhecido na Itália, onde ele frequenta com muita assiduidade, né? E nós temos, assim, uma coisa importante a considerar, que é o balanço do ômega 6 e ômega 3, né, que está francamente favorável ao ômega 6. Nós precisamos melhorar isso aqui, através da suplementação com ômega 3 destilado, não filtrado. Esse produto filtrado a quente, que é baratinho, que o pote aí, 360 cápsulas, custa R$40, esse produto não serve. Se for para usar esse, não use. Use só mesmo salmão, peixe, use as fontes vegetais, a chia, a linhaça. A chia e a linhaça são as maiores fontes de ômega 3, né? Que no caso é o alfa-linolênico, né? Então nós podíamos usar a moringa, mas a moringa foi proibida, até hoje não entendi pela Anvisa, uma fonte riquíssima do ômega 3 vegetal. Então vamos usar, se formos usar em cápsulas do óleo de peixe, que seja o destilado. Molecularmente ele é concentrado, cada cápsula contém no mínimo 500 a 750 miligramas. Nós temos da avena o ômega 2:1, que tem 500 miligramas de EPA e 250 numa única cápsula, o que mostra que é um produto concentrado. Somente vamos conseguir essa concentração por destilação molecular. Então até fácil você diferenciar, além do preço, que é bem diferente, né? Nós estamos falando aí de um produto que o destilado molecular, 60 cápsulas vai ficar numa faixa de R$90. Essas mesmas 60 cápsulas do produto filtrado, essa mesma 60 cápsulas vai para 30 e poucos reais, né? Mas nós temos uma outra forma de diferenciar, que é a quantidade de cápsulas por dose. O produto ruim, de má qualidade, você vai ver naquelas informações nutricionais, a dosagem ele vai botar para 3 ou 4 cápsulas. Não presta. Então, vamos ter atenção na escolha de um bom ômega 3, que é muito importante nesse caso da Covid. Silício orgânico, altamente absorvível, ele é um defensor, né? Aqui você veja o ácido graxo, a importância que ele tem na reconstrução da membrana celular, que é muito afetada, né? Aqui você tem o predomínio hoje mundial do ômega 6 na dieta, deixando o ômega 3 em segundo plano. Esse ômega 3 que é um equilíbrio natural em relação à agregação plaquetária, fenômeno trombótico. Então é naturalmente uma forma natural de nós podermos melhorar essa condição trombótica do Covid com o ômega 3, que vai reduzir a via do ácido araquidônico, tá? Os nutrientes importantes estão todos citados aqui, magnésio, B3, B5, B6, B8, vitamina C, né, são importantes para que o alfa-linolênico, por exemplo, ele vai sendo transformado nos seus ativos até chegar ao eicosapentanoico e daqui para o docosapentanoico. O silício, que o Ex-Nutriment é o produto de escolha do professor Abiati, realmente é um produto de qualidade indiscutível, né? Bem caro, né? Nós temos no Brasil uma alternativa do Silício Max da Fagron, que é muito bom também, preço mais em conta. Aí fica a escolha de vocês. E esse silício que tem uma função essencial na estabilização da membrana celular e na manutenção da estrutura endotelial, né? Então isso é muito importante. Vai contrapor, né, a hiperatividade de enzimas proteolíticas, como as metaloproteinases, né? Então ele vai ser um elemento que ele favorece a integridade do endotélio da íntima, né? E a sua forma mais disponível, que é a forma orgânica, como do Ex-Nutriment, o ácido ortossilícico condensado com colágeno marinho. A presença do silício no organismo é muito abundante, né? É um dos elementos mais abundantes junto com o carbono no corpo humano, e que nós vamos perdendo silício com
o envelhecimento, né? Por isso a importância dessa suplementação. E aqui o que ele chama de contraposição natural ao coronavírus, ele dá ênfase a um antiagregante vegetal, que é o Melilotus officinalis, né? Eu mesmo não sabia de toda essa potência do Melilotus e fui estudar, e é verdade, realmente o professor Abete está coberto de razão de utilizá-lo como antiagregante. Eu apenas acrescentaria aqui também complexo E, que é poderoso antiagregante plaquetário, né? O complexo E numa faixa aí de 100 a 200 unidades por dia, né? Produtos como esses fitoterápicos, Pistacia lentício, um produto europeu farmacêutico super mais chique, que são extratos também dessas plantas, daquele estudo das plantas com efeitos naquela enzima do Covid, né? A 3CL, e que nós temos alguns similares no Brasil. O alginato, importante antioxidante, que é extraído de algas, né? Ácido algínico, então é anti-radicar livres, é anti-interleucina 6, a clorela pirenodosa também, tem potentes compostos anti-inflamatórios. Um medicamento hidroxina-like, né? Que seria o IP roxo, né? 250 mg, extrato seco, pode ser usado 2 vezes ao dia, para aumentar a VO2, melhorar o clínice pulmonar, a Xandra sinense, que é outro adaptógeno, que eu tinha esquecido de falar, e que agora a gente lembra aqui com o professor, a Biati, a Xandra sinense de 1,5 gramas, o Desmovit, que temos também para prescrição o Desmovit, né, com esse termo mesmo, né, Desmovit, nós temos nas farmácias também. E nessa faixa de 1,5 gramas, pode ser menos um pouco também. Aqui você tem um produto derivado da castanha da Índia, que o professor cita, que é um produto lá da Itália, o Carsilvem, industrializado, contendo o extrato de Aesculus hipocastano, que é a castanha da Índia. Eu acrescentaria também um pouquinho aqui da diosmina de 50 mg. Né? O Aesculus hipocastano nós podemos usar na faixa de 250 mg e podemos associar com a diosmina de 50 mg. Diosmina também é derivada do Aesculus hipocastano, nós temos hoje ela pura. Então dá uma potência maior para a gente utilizar junto com o extrato da planta, né? Então é interessante a gente ver que muitas dessas coisas nós já fazemos aqui, né? Isso há muitos anos. O professor Hélio Pova, meu Deus do céu, o que ele usava do Aesculus hipocastano, com muitos bons resultados, como antioxidante poderoso e protetor do endotélio, né? Nós sabemos que até medicamentos da indústria farmacêutica registrados, né, na Anvisa e tudo, a indicação para varizes, flebites e tudo mais, né? Nós temos cataplasmas que podem ser utilizados, esse Linusan é equivalente no Brasil ao óleo de linhaça, né? Então nós podemos fazer se for o caso. E para a questão da tosse, esse Pertoxil italiano, nós temos o nosso xarope de guaco composto, né? Que é espetacular. Eu sou fã número 1. Como é que se faz esse xarope? Com extrato de guaco, com própolis e com mel, né? Então é muito interessante, né? Aqui o professor Abbiati deixa o seu último slide, o protocolo de prevenção, diminuir estresse oxidativo, vitamina C em doses moderadas, sem problema nenhum. Glicoxil poderoso, prepara o bolso também, que é caro, né, glicoxil, mas é um produto espetacular. Se utilizar a L-carnosina, o preço cai, mas a potência não é a mesma. E acaba que vai ter que usar uma dose mais alta. Da L-carnosina vai ter que ser uma faixa de 400, então acaba ficando a mesma coisa. O X-Nutriment é um produto bem caro, muito ativo, né? No Brasil nós temos, a Fagron trouxe um similar de boa qualidade, que é o silício, com o silício max. Fosfatidilcolina oral para refazimento da membrana, que é muito afetada pelo Covid. Nós teríamos fosfatidilcerina, eu acrescentaria da minha mão, também 150, né? Então fosfatidilcolina, fosfatidilcerina 150 também. O própolis verde, como um booster imunológico, que ele chama, que é espetacular, né? Esse própolis verde, nós temos extrato de própolis verde nas farmácias de manipulação, temos um fornecedor no Brasil de alta qualificação, que é o Lema Insumos Farmacêuticos, né? O beta-imune, que é extraído do Saccharomyces cerevisiae, que nós temos também. Eu até lancei uma fórmula
um pouquinho antes de ter acesso a essa aula, não sei se eu passei para todos, que é o pelargônio composto, né, em que eu incluí exatamente o Saccharomyces cerevisiae, né, a beta-glucana que nós temos aí, né, na farmácia Avena, do Saccharomyces cerevisiae, e o Desmovit, que ele é fã número 1. Né? Então você veja que poderosa fórmula de booster imunológico. Eu colocaria aqui no cantinho muito ômega 3, gente, muito. De 3 a 6 gramas dia, um bom ômega 3, tá? Destilado molecular, sem impurezas e em uma cápsula só, um alto teor, né, que chega a 750 miligramas. Então é isso que eu queria comentar com você, parabenizar aqui de público o professor Ezio Abbiati e agradecer aos professores José Henrique Tamburini e Paulo Ezio por terem permitido esse contato com o professor. Muito obrigado e finalizamos a nossa apresentação.